A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que verso maravilhoso, onde o apóstolo declara que a vida do cristão deve ser uma vida fundamentada, arraigada em Cristo. E ele diz que vive na fé no Filho de Deus. Quero falar 10 coisas que nós fazemos na fé. De acordo com Paulo, Gálatas 2:20, nós vivemos na fé. Né? O justo viverá da fé. Então vivemos na fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortamos a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós devemos permanecer na fé, mesmo em meio a muitas tribulações. Permaneçamos na fé. Vivemos na fé, permanecemos na fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 5, diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Devemos ser confirmados na fé, vivemos na fé, permanecemos na fé e somos confirmados na fé. Romanos capítulo 4, verso de número 20, lemos assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Fortificados na fé, dando glória a Deus. Essa é uma boa forma de ficar forte na fé, dando glória a Deus. Olha só, vivemos na fé, permanecemos na fé, somos confirmados na fé, devemos ser fortificados na fé, dando glórias a Deus. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso de número 13, lemos assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. A necessidade de vigiar e estar firme na fé. Vivemos na fé, permanecemos na fé, confirmados na fé, fortificados na fé, firmes na fé. Carta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 7, lemos assim: portanto, assim como tudo sois abundantes na fé. Devemos abundar na fé, não só na fé, aqui abundantes na fé, na palavra e na ciência, em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Abundantes da fé. Abundemos na fé que há em Cristo Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 23, carta de Paulo aos Colossenses 1, 23, diz: se na verdade permanecemos fundados e firmes na fé. Já falamos de ser firmes na fé, temos que estar fundados na fé. A fé tem um firme fundamento, e o nosso fundamento é a fé. E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vivemos na fé, permanecemos na fé, somos confirmados na fé, fortificados na fé, firmes na fé, abundamos na fé, fundados na fé. Que mais nós podemos falar que devemos fazer na fé? Carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 13, diz: porque os que servirem bem como diáconos
adquirirão para si boa confiança e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Confiança na fé. Devemos estar confiados na fé que há em Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, verso de número 2. Tito 2:2 diz assim: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Devemos ser saudáveis na fé. Estou falando de saudável e estou aqui tossindo, né? Mas devemos ser saudáveis na fé. Confiados na fé, saudáveis na fé. E para terminar, Tito, capítulo 3, verso 15 diz: saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. Devemos amar na fé. Vivemos na fé, permanecemos na fé, confirmados na fé, fortificados na fé, firmes na fé, abundamos na fé, fundados na fé, confiados na fé, saudáveis na fé, amamos na fé. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini. Subscreva.